Olá, começando mais um Falando de Saúde. O tema de hoje será a gravidez de risco. E o convidado será o Dr. Maurílio Palhares. Olá, Dr. Maurílio, como vai? Oi, muito bom estar aqui de novo, Cláudia. Obrigado pelo convite. Dr. Maurílio Palhares, e existem muitas mulheres com gravidez de risco que procuram o doutor no consultório? Muita gente me procura realmente, só que muita gente que deveria procurar não procura. Ou porque não sabe que tem uma gravidez de risco, ou porque não valoriza a diferença que tem uma gravidez de risco e acha que está tudo bem e tranquilo. O que acontece? Hoje a gente tem muito mais obesidade, por exemplo, a gente tem muito mais tabagismo, narguilha, essas coisas, diabetes, né? As pessoas são mais sedentárias e estão engravidando mais tarde. Então, está aumentando bastante os vários fatores de gravidez de risco. Doutor, e dá diferença na gravidez quando a paciente, por exemplo, é acompanhado por um especialista e quando não é acompanhado por um especialista? Dá muita diferença. A gente faz exames a mais específicos para os problemas de alto risco e os tratamentos são delicados, né? Gestação, tudo é mais delicado. Então a gente tem que saber o que realmente é efetivo, saber o que pode usar, para não usar nada que não pode e para não deixar de usar as coisas que são importantes e que ajudam e auxiliam reduzindo o risco, né? Doutor Maurílio, e como que é o segmento de tratamentos para essas pacientes com gravidez de risco? Eu acho que a principal diferença entre acompanhar realmente uma gravidez de risco de maneira específica e uma gravidez comum é que a gente faz retornos e consultas com uma frequência maior e a gente tem uma preocupação muito mais intensa com relação da vitalidade fetal e da saúde do bebê e da mãe. A gente tem que fazer das gravidez de risco com mais frequência e com mais especificidade alguns exames de segmento, ultrassom Doppler, por exemplo, que avalia a circulação da placenta do bebê, mas tem alguns que a gente faz no próprio consultório. Eu faço no consultório alguns ultrassons, sempre peço realmente, nos casos mais difíceis, ultrassom especializado, né? A gente tem clínicas muito confiáveis aqui, mas o que tem diferença, que eu faço inclusive no consultório, cardiotoco. Cardiotoco é um exame que é feito, as grávidas devem lembrar e conhecer. São dois sensores que ficam ali no abdômen da paciente. Um detecta o movimento, a contração do útero e o outro detecta o batimento do coração do bebê. Esse é um exame que avalia de maneira muito importante a utilização de oxigênio pelo bebê. Então, o principal parâmetro de segurança, que é a oxigenação do bebê, a gente consegue avaliar e esse exame ele dá uma segurança de até entre 3 dias a 1 semana, dependendo do caso. Quer dizer, com um exame desse normal, a gente sabe que o bebê tem uma reserva funcional da parte cardiovascular suficiente para manter num estágio de a gente ficar mais tranquilo por até 3 a 7 dias. A gente faz também no próprio consultório os ultrassons que são de perfil biofísico fetal. A gente avalia a quantidade de líquido, a característica da placenta, movimentação respiratória, tônus do bebê e movimentação de braço e perna. Isso a gente faz um score que a gente consegue saber também como é que está a questão de reserva funcional da parte de oxigenação cardiovascular do bebê, porque é muito delicado e a gente não tem muito como reverter os problemas. Exatamente. O grande problema da gravidez de risco é uma balança. Você tem que, de um lado, pesar se já está maduro e se é muito prematuro, e do outro lado, se o bebê tem reserva para aguentar essa forma de esperar. Existem medicamentos que a gente pode fazer para acelerar a maturidade do pulmão do bebê e para melhorar a proteção do sistema neurológico, mas que tem que ser feito na época específica. Normalmente, a grávida, a partir de 36 semanas, ela tem maturidade já do pulmão. 90% dos bebês nessa idade gestacional já tem. Agora, a diabetes, por exemplo, ela atrasa a maturidade do pulmão. E aí a gente tem que tomar um cuidado diferente. A hipertensão, ela acelera, então às vezes a gente consegue antecipar um pouco. Então, são detalhes que fazem muita diferença. O especialista que sabe, né, doutor? Sim, dá muita diferença, né? Doutor, a gravidez de risco ocorre muitos casos, né, do bebê, por exemplo, ele nascer prematuro e ter que correr com tudo? Acontece muito. Existe uma doença específica que chama de insuficiência ístimo cervical. É o nome que a gente dá para dizer que o colo não aguenta o peso da gravidez. Eu peço para todas as pacientes, já que trabalho mais com alto risco, né? Existe um ultrassom bem precoce que a gente pode fazer com 15 a 17 semanas, que ele serve para avaliar o comprimento do colo. Se o comprimento do colo do útero tiver mais do que 3 centímetros, ele protege.
Se ele tiver menos do que 2, ele é alto risco. E aí a gente faz um tratamento para evitar do colo do útero abrir sozinho. É uma cirurgia até relativamente tranquila, a recuperação é boa, que a gente amarra o colo do útero para ele ficar mais grosso e segurar o peso da gravidez. Agora, muitos médicos fazem isso e depois não acompanham mais. Tem algumas pacientes que começam a afinar o colo entre ali as 17 semanas e as 21 ou 24, que é a época do morfológico. Então eu costumo também repetir durante o ultrassom morfológico essa medida do colo, porque nas pacientes que o colo afina, também merece o mesmo tipo de tratamento. E aí existem ou a cerclagem, que é esse procedimento que eu comentei, ou o pessário, que é um dispositivo inclusive desenvolvido aqui em Maringá, que foi exportado já para o Brasil, para o mundo todo. Que bacana. Bem legal, funciona bem. Ele pode ter um benefício muito semelhante com a cerclagem, mas ele não envolve um procedimento cirúrgico, ele é colocado no consultório e também tem tido bons resultados com o pessário, funciona bem. Que maravilha. Doutor, eu observo que o doutor é rico, né, em preparo e conhecimento sobre gravidez de risco, tá? Há quantos anos que o doutor atua? Eu trabalho só com ginecologia e obstetrícia já desde 2008, então completando 10 anos aí ano passado. Que maravilha. Sou novinho, mas ele tem bastante experiência, né? Que maravilha. E eu fui por pelo menos 2 anos responsável pelo ambulatório de gestação de alto risco aqui do Hospital Universitário da faculdade. Eu sou professor, né, dou aula já dessa parte há um bom tempo também. Estou desde a primeira turma do Sesumar, faz pelo menos aí 6 anos. Puxa, é bastante bagagem, bastante conhecimento, né, doutor? Doutor Maurílio, durante a gravidez de risco, a paciente ela quer ter um acompanhamento mais próximo para se sentir segura. O fato, né, da existência do WhatsApp ajuda você com as suas pacientes? Essa é uma pergunta importante. As pessoas, às vezes, eu até falo, eu deixo o meu celular para todas as pacientes, alto ou baixo risco, independente, porque eu acho que a grávida ela tem que ter um acompanhamento realmente diferenciado. Hoje não tem justificativa para a pessoa ficar sofrendo em casa, ter dúvida e não saber o que fazer. Então eu faço uma orientação bem completa em relação aos riscos possíveis para ela conseguir identificar o risco, né? Eu acho que foi o tempo de que o médico sabia tudo e a paciente não só seguia a ordem. Então a gente tem que informar e orientar, eu dou quase que uma aula de obstetrícia para cada paciente. Elas têm que saber reconhecer os riscos para a gente conseguir levar uma gravidez saudável e um bebê em perfeito estado. Principalmente a paciente de alto risco, ela tem que ter esse atendimento mais imediato. Então a maneira da gente às vezes orientar e saber, porque o consultório é sempre cheio, e às vezes não dá para você atender todo mundo por qualquer dúvida. Eu sou bem acessível em questão do WhatsApp, também respondo pela minha página do Facebook, pelo Instagram. Aonde a pessoa me achar, se for uma coisa de urgência, a gente responde. E se não for de urgência, respondo também, mas daí não necessariamente no mesmo momento. E é importante a pessoa saber, né, que às vezes ela tem uma emergência, que é diferente, é uma coisa de alto risco. Eu oriento bem, e aí as pacientes sabem quais os motivos que ela precisa, que ela pode esperar e quais que ela tem que ir para o pronto atendimento no hospital mesmo, né? Então acho que isso é uma ferramenta que ajuda e torna a paciente mais próxima e retira um pouco da ansiedade, né? Ela saber se está tudo bem, né? Doutor, eu estou aqui encantada, né, com todo esse teu conhecimento e todo esse preparo. E você aí, né, que está em dúvida se tem ou não a gravidez de risco, agenda o horário com o Dr. Maurílio Palhares. Você é muito bem-vindo. Com certeza, né? Doutor, muito obrigada por tantas informações valiosas assim e que em breve eu possa entrevistar o doutor novamente. Eu que agradeço, sempre bom, prazer estar aqui e logo a gente volta. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, tem dúvidas se a sua gravidez é de risco ou não? Agenda uma consulta com um especialista. Agenda com o Dr. Maurílio Palhares. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.